A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro com o tema As Bênçãos de se fazer o Evangelho no Lar. É do grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, representando o grupo de fraternidade espírita Irmão Fritz, para aprendermos sobre as bênçãos de se fazer o Evangelho no lar. Vamos refletir hoje sobre o quanto é urgente e importante falarmos e conversarmos, refletirmos e vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, a começar dentro da nossa casa. E quase sempre nós procuramos entender, aprender e compreender sobre o Evangelho do Cristo nas casas externas, nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas. E não é que isso seja problema. Mas quando saímos de lá e voltamos para a nossa casa, qual ambiente nós encontramos? E as pessoas com as quais nós convivemos? Se não fazem esse movimento, vivenciamos uma vida fraterna, temos uma convivência harmoniosa, quase sempre aprendemos e queremos que o outro vivencie aquilo que para nós está sendo uma fonte de conhecimento. E aí nos tornamos violentos, porque queremos que o outro pratique aquilo que faz sentido para nós. Então, a proposta do nosso estudo de hoje, que é uma proposta do Cristo, e nós vamos citando aqui os livros nos quais vamos tirando as referências da nossa reflexão, nós vamos ver que o Cristo está nos convidando e fez o primeiro Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, eles nos contam do primeiro culto cristão no lar, feito por Jesus na casa de Simão Pedro. E lá Jesus estava presente e ele observou o que é muito frequente nos dias de hoje, que a conversação naquele lar não era uma conversa que trazia boas energias, que os pensamentos estavam pensamentos muito distantes a contar pela individualidade de cada um e pela necessidade de cada um, mas que não eram pensamentos que se conectavam com o Pai. E nos lares de hoje, quase sempre nós também estamos nessa mesma condição. A gente está preocupado com tudo que tem para fazer em um dia. Queríamos, acredito que quase todos que aqui estamos, queríamos que o dia tivesse um pouco mais de tempo, porque 24 horas tem sido pouco tempo para fazer tudo o que desejamos. E quando vamos deitar, nos perdemos nas nossas preocupações, nos perdemos com as preocupações que o mundo vem nos ofertando, com todas as vivências, com todas as situações de violência, que faz com que a gente, em certo momento, pense e chega através desse pensamento sentir no nosso corpo o quão difícil está. Será que nós estamos nos perdendo enquanto humanidade? E a gente vai se deixando envolver por esse sentimento de desesperança? E aí se faz, neste momento, tão necessário a gente se conectar com o amor de Jesus por nós. E foi percebendo essa necessidade que o Cristo, na casa de Simão Pedro, iniciou esse exercício de conexão. É como se a nossa bateria fosse se descarregando com todos esses pensamentos negativos, de preocupação, com esse sentimento que traz para nós tanta angústia, tanta ansiedade, medo, um medo que paralisa. E quando ele percebe isso, ele propõe uma reflexão. E nessa reflexão, ele pega os escritos sagrados e junto de todos ali, ele pergunta para Simão Pedro: o que faz quando
o pescador se dirige para o mercado com os frutos de cada dia para trabalhar, o que ele faz? E o oleiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe, né, de fabricação dos vasos de barro? E o carpinteiro, o que faz também para ter sucesso na execução do seu trabalho? São perguntas que Jesus faz a Simão Pedro. E cada uma delas, o apóstolo responde dizendo que cada um desses profissionais se preocupa em ofertar o melhor, em se preparar para fazer o melhor trabalho, seja através das ferramentas necessárias, né, seja através de se preparar para que aquela tarefa daquele dia seja executada da melhor maneira, visando o que aquele trabalho oferta, que é o lucro, o dinheiro, que é necessário para uma vivência com dignidade. Nada de errado até aí. E aí o Cristo faz uma reflexão junto de Simão Pedro e de todos aqueles que estão ali perto deles. Jesus diz assim: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Como que nós vamos buscar a paz do mundo se dentro da nossa casa não estamos vivendo em paz? É esta reflexão que o estudo de hoje nos convida a fazer a partir da necessidade de se fazer o evangelho no lar. Ele diz assim: se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Todas essas reflexões a gente vai compreendendo à medida que a gente vai estudando, refletindo, cada um de nós, membros de uma família, com a compreensão no nosso tempo. É porque quando a gente vai, por exemplo, ao grupo de fraternidade espírita Irmão Fritz e estudamos, ouvimos uma palestra pública, um estudo público, aprendemos a partir dos estudos que a casa nos oferece, tudo aquilo começa a fazer sentido para nós. E voltamos para nossa casa. Quando retornamos, lá encontramos parte da nossa família que ainda não quer fazer esse movimento, não quer ir a nenhuma casa, não busca ainda compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Mas nós chegamos cheios dessa compreensão e muitas das vezes queremos impor a estas pessoas com as quais convivemos aquilo que está fazendo sentido para nós. Mas não é esse o movimento que o Cristo fez. Ele não veio impor para nenhum de nós. Ele veio, nos ensinou, vivenciando todos os seus ensinamentos, nos mostrando com muito amor quais são os benefícios de viver com fraternidade, de perdoar, de sermos benevolentes e indulgentes, de entendermos o processo enquanto a necessidade de começar a partir de uma semente, de quais são os benefícios de sermos mansos e pacíficos, o porquê devemos ser pobres de espírito. Mas tudo isso é uma reflexão que a gente vai fazendo durante toda uma vida e de muitas outras vidas que ainda vamos ter. E aí a gente começa a compreender aquilo e quer que o outro vivencie aquilo que que está fazendo sentido para a gente agora. E quando, ao contrário disso, quando iniciamos o estudo do Evangelho na nossa casa, junto daqueles com os quais convivemos, cada um a seu tempo começa a receber essa semente e a cuidar dessa semente a seu modo, do seu jeito. Às vezes algumas se perdem, como se perdem também junto de nós, no nosso campo interno, mas faz parte desse processo, nos diz Jesus.
E com muita calma a gente vai vivenciando, a gente vai colocando como propósito a melhoria na nossa convivência. Quando a gente estuda o Evangelho na nossa casa, e muitas das vezes a gente se prende aos impedimentos que esse momento apresenta para a gente. Então, às vezes a gente diz assim, mas é muito difícil ter um momento em família, é muito difícil porque não é todo mundo da minha casa que quer fazer o Evangelho no lar. A gente não pode e não deveria focar nos impedimentos. Se aquelas pessoas com quem nós convivemos não querem fazer o Evangelho no lar, façamos nós. Vamos pegar um momento, nos comprometermos em todos os dias, naquele horário, naquele dia em que a gente sabe que vai estar na nossa casa, que é muito frequente que ali estejamos. Vamos pegar aquele momento para ser um momento de reflexão, de leitura. Se nós temos crianças em casa, que a gente possa fazer o Evangelho no lar de modo para que elas também compreendam o que nós estamos falando e o que Jesus nos ensinou. Então, que a gente fale numa linguagem que possa ser compreendida por todos que ali estão. Que a gente pegue uma parte do Evangelho de Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com os livros que nós temos que nos auxiliam na compreensão de cada trecho do Evangelho, para que a gente possa ler e refletir sobre qual é a interpretação que eu tiro daquele texto e qual a interpretação que aqueles que estão ali junto de nós vão ter a partir daquela leitura. E a gente vai compreendendo que muitas das vezes o que faz sentido para mim não vai fazer sentido para aquela outra pessoa que está ali junto. E a gente vai aprendendo junto. Naquele momento, nos ensina a doutrina, nos ensina os nossos irmãos da dimensão espiritual, André Luiz, em toda a sua série que vem nos mostrar do mundo espiritual, da visão do mundo espiritual, a partir do mundo espiritual, nos observando aqui, ele nos diz que cada lar, quando se compromete em estudar o Evangelho, recebe naquele momento todos os espíritos que vão se afinizando com aquele movimento de estudo, de aprendizado. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós não estamos na nossa primeira reencarnação. Somos espíritos vivendo uma das muitas vidas que já tivemos e que ainda vamos ter. Diante disso, nós vamos, a partir das nossas preferências, dos nossos pensamentos, nós vamos atraindo para perto de nós companhias espirituais que se afinizam com tudo que a gente pensa, com os nossos gostos, com os nossos desejos. Até então, tudo isso faz parte do processo evolutivo. Mas, se a gente tem, por causa de todo esse processo da lei natural, alguns irmãos que se afinizam com a gente, mas que essa companhia, por pensamentos que temos, por atitudes que já tivemos em vidas passadas, por alguma razão essas companhias nos fazem mal, o que nós devemos e podemos fazer para auxiliá-las a seguirem um outro rumo, a não quererem mais ficar junto de nós, seja por intenção de nos prejudicar, ou às vezes até sem essa intenção, simplesmente por afinizarem com a gente, com os nossos pensamentos que muitas das vezes nos causam muito mal. E o que a gente faz para esses irmãos se afastarem ou para que esses irmãos sejam socorridos? E aí, a prática do Evangelho no lar é o remédio tão benéfico, tanto para nós quanto para eles também. Quando nós elevamos o nosso pensamento através da oração, através de um estudo edificante, nós trazemos para junto de nós os benfeitores que estão junto, que se comprometem com a gente de nos auxiliar. Então, todos nós temos anjos da guarda, seja o nome que for, espíritos protetores, o nome pelos quais nós os conhecemos, pouco importa. E aí, quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no lar, naquele momento, esses espíritos protetores,
vêm para junto de nós e nós os devemos convidar, que os nossos espíritos protetores estejam junto de nós nessa reflexão que vamos iniciar aqui na nossa casa. Que Jesus se faça presente. Porque aí, respeitando o nosso desejo e o nosso livre-arbítrio, eles vão estar ali junto com a gente para nos auxiliar. Quando nós fazemos uma prece, pedindo um amparo para a nossa casa, pedindo para energia, para que seja refeita a energia, para que todas as energias que nós emanamos dentro da nossa casa, pelos pensamentos negativos, pelas falas negativas, atitudes, às vezes por intermédio da televisão, do noticiário, nós vamos juntando dentro da nossa casa aqueles irmãos que se afinizam com aquelas notícias e ficam ali. Então, quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no Lar, nos diz André Luiz, que todos esses benfeitores, quando nós os convidamos, vão para junto de nós. E ali a gente faz a reflexão, eles vão nos auxiliando através da intuição a compreender melhor o que Jesus quis nos dizer com aquela parábola, com as bem-aventuranças, com tudo que o Evangelho tem a nos ofertar de conhecimento. Às vezes o que entendíamos de um jeito, passamos a compreender de outra forma, porque nós ampliamos a nossa condição de compreensão. Fazemos novamente uma prece, podemos colocar uma água ali diante de nós na nossa mesa, para que essa água seja fluidificada por esses espíritos protetores que colocam ali naquela água a energia que nós que vamos fazer o uso dela necessitamos, seja para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. E aquela água pode ser tomada, pode ser colocada nos jarros para que toda a família beba. Então, são inúmeros os benefícios. Mas aí, quando nós terminamos de fazer o Evangelho, de fazer a leitura, a reflexão, de forma fraterna, porque muitas vezes a gente acha que é um momento da gente estar ali, né, colocando, alfinetando, vamos assim dizer, aqueles entes, e esse momento não é para isso, é para nossa reflexão e compreensão fraterna. Quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós elevamos a nossa condição de compreensão, todos aqueles irmãos que estão junto de nós também estudam, também compreendem o Evangelho a partir desse movimento que nós fazemos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores, à equipe do Espírito de Verdade, a falange do Espírito de Verdade, o que afasta de nós os espíritos que nos causam mal? E a resposta é a presença dos bons espíritos. Então, quando nós modificamos o nosso pensamento, a nossa forma de falar, de agir, quando ao invés de revidar alguma situação de conflito, nós nos silenciamos, compreendemos que aquele ente querido, que aquela pessoa com a qual nós convivemos não está bem naquele momento, tudo isso começa a trabalhar na harmonia da nossa casa. Se nós trabalhamos isso dentro da nossa casa, isso também vai passar a ser uma prática na convivência no nosso trabalho, com as pessoas com as quais nós estudamos, nós encontramos nas ruas, no trânsito. Nós vamos começar a mudar a nossa condição de ver as aflições, as dificuldades do dia a dia. Nós nos preparamos aonde tudo se inicia, dentro da nossa casa. Porque se nós não fazemos isso e acordamos naquele movimento de preocupação com todas as atividades do dia e com todas aquelas companhias que se afinizam com a gente e vamos pegar o carro para ir trabalhar. Junto de nós estão todas aquelas companhias que nós nos afinizamos com eles e que se afinizam com a gente. Então, não estamos na condição de vítima, estamos nessa condição de sintonização. Sintonizamos e nos ligamos
por essa condição. Então, nós vamos trabalhar, estão todas aquelas companhias junto de nós, e aí, de repente, acontece alguma situação de dificuldade no trânsito. Quase sempre, nós vamos reagir de acordo com as nossas energias daquele momento. Então, se nós não estamos com a energia elevada, se nós não estamos em sintonia elevada, quase sempre vamos ter atitudes pelas quais vamos nos arrepender depois. Se ao contrário disso começamos, e isso não é de um dia para o outro, não é fazer um evangelho hoje e esperar que tudo se modifique a partir dali, mas com certeza vamos perceber que a partir dali as nossas energias começam a se alterar, que a nossa casa começa a ficar uma casa mais leve, que a nossa condição de respeito, de fraternidade, junto com aqueles com os quais convivemos, começa a ficar diferente. E aí, quando a gente sai, a gente já começa a olhar para o outro, assim como nós olhamos para esse outro mais próximo de nós. Não, quando o outro nos agride de alguma forma, seja com palavras, seja com olhar, seja com atitude, no ambiente em que estivermos, nós, ao invés de revidarmos, vamos elevar o pensamento em prece e pedir por esse irmão que possivelmente não está bem. Porque quando nós agredimos alguém, é porque não estamos bem. E é assim com o outro também que nos agride. Mas tudo isso a partir desta prática, porque a gente muda a nossa frequência. A gente muda o que há muito tempo estamos vindo fazendo. A gente procura Deus fora da nossa casa, mas dentro da nossa casa a gente não consegue encontrá-lo. Quando a gente começa nessa busca e nesse encontro dentro do seio do nosso lar, que Jesus diz que é a escola das almas, nós nos preparamos desde o início para todas as divergências que um dia inteiro possa nos oferecer. Quando nós convidamos para dentro da nossa casa esses benfeitores que se propõem a nos auxiliar desde o início da nossa reencarnação, desde a preparação para que a gente retorne à vida que aqui temos, quando a gente se encontra com eles, as nossas dificuldades não vão deixar de existir. A gente não vai deixar de ter os conflitos, os problemas, as dores, porque são todas essas situações mecanismos que a lei da natureza nos oferta para o nosso crescimento, seja pela lei de causa e efeito, pelas provas que escolhemos, seja pelos resgates que temos das atitudes que já tivemos de vidas passadas. Tudo isso a gente compreende a partir do estudo, a partir do que o Evangelho de Jesus nos oferece. Porque ele veio nos dizer, bate à porta, ele nos disse, bate à porta que ela vai se abrir. Ele não prometeu para a gente, em momento algum, que a partir do momento que nós o seguíssemos, colocasse em prática todos os seus ensinamentos, que não teríamos mais problema algum. Não foi essa a promessa, mas ele nos prometeu que a partir do momento que a gente sintonizasse com o seu amor, que a gente sintonizasse com o nosso Pai maior, que nunca iria nos faltar o amparo para que a gente continuasse na nossa caminhada. E aí o nosso olhar se modifica para as dificuldades. O nosso foco não fica naquela dor para fazer com que ela seja muito mais intensa do que deveria ser. Porque quando a gente foca na dor, a gente perde o que está acontecendo em volta de benefício. Quando a gente faz o evangelho no lar, junto daqueles com os quais escolhemos conviver, ou que nos acolhe, ou com os quais nós estamos ali, muitas das vezes, com dificuldade de convivência, e a gente sabe que isso acontece. Mas a gente sabe também que não é por um acaso, que a família que nos acolhe é aquela com a qual nós precisamos estar. Por muita misericórdia de Deus, pode ser que já tenhamos convivido com essas pessoas, e quase sempre é assim. Apesar de cada caso ser um caso,
E é muito importante que a gente tenha esse pensamento. Mas muitas das vezes já vivemos outras vidas juntos e estamos aqui agora para refazermos aqueles pontos negativos, para conseguirmos pedir o perdão e ofertar o nosso perdão. Mas se a gente não tiver nessa condição de sintonia elevada, de pedir o amparo necessário, vai ficar mais difícil. E a gente vai voltar e repetir novamente, mas muitas das vezes em situações diferentes, em circunstâncias às vezes mais difíceis. Por isso é tão importante a gente dar valor para o momento de agora, para a nossa vida de agora, com todos esses benefícios que a doutrina espírita nos oferece na compreensão do Evangelho de Jesus. A começar pelo Evangelho no lar. Essa prática que todos nós estamos sendo convidados nos dias de hoje, ainda com mais intensidade, a fazer pelos nossos irmãos da dimensão espiritual. A cada mensagem que chega para a gente psicografada, vem sempre essa orientação, esta sugestão amorosa. Façamos o Evangelho no lar. Porque é ali, junto daquelas pessoas com quem convivemos, que precisamos nos fortalecer. Que é junto dessas pessoas que precisamos semear essa sementinha do amor, da compreensão, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa, cada um no seu tempo, compreender a necessidade do respeito, da caridade, do perdão, e assim continuarmos a nossa caminhada evolutiva, que é uma caminhada individual, mas que precisamos fazer junto daqueles com quem convivemos, para que juntos possamos seguir adiante e a cada dia, a cada nova reencarnação, aproveitarmos a oportunidade com o melhor que ela tem a nos ofertar, para que a gente possa, juntos, continuar nesse crescimento evolutivo. Porque seria muito ruim a gente estar numa condição, é como se fosse aquele aluno que passa de ano, consegue passar de ano, mas olha para a turma que deixou, para aquela turma que não conseguiu e vê ali todos aqueles amigos queridos com quem queria estar. A gente está lá naquela condição, mas a gente fica com o coração apertado. Ou o contrário, a gente vê irmãos nossos queridos prosseguindo nessa caminhada evolutiva e a gente, muitas das vezes, por teimosia, por estarmos com o coração endurecido, continuamos paralisados. Chega um momento em que a gente se cansa e a gente deve pedir a Jesus que esse momento seja agora, que a gente se canse de ficar parado, que a gente se coloque em movimento em busca da prática do amor, para que a gente possa continuar a nossa marcha evolutiva junto daqueles, todos juntos, com os quais convivemos e que seja uma convivência de harmonia, que seja uma convivência fraterna e assim juntos seguirmos para alcançarmos o objetivo maior. Este é o que o estudo de hoje nos convida, a reflexão que o estudo de hoje nos faz. Que possamos fazer do Evangelho no lar este momento de encontro com o nosso irmão Jesus, com o Mestre que vem há muito tempo nos auxiliando, desde todo o início do planeta Terra, e que nunca desistiu de nós, e que espera e tenha certeza de que no nosso tempo nós faremos o encontro com Ele, para que a gente possa seguir junto dele. Que Jesus nos fortaleça nessa nossa caminhada, no nosso propósito. A Casa do Grupo Fritz tem uma tarefa belíssima de implantação do Evangelho no lar, para quem quiser aprender a fazer. Existe uma tarefa chamada Atendimento Fraterno, pela qual as pessoas podem ir e fazer o pedido, né? Quem está aqui escutando,
que pensa assim, eu não sei fazer o Evangelho no lar, não existe um ritual para se fazer, mas para que possa fazer aproveitando o melhor que esse momento tem a nos ofertar, existe essa tarefa no Grupo Fritz e que pode ser solicitada através do atendimento fraterno. As casas da casa estão abertas, é a casa de Jesus, onde todos nós somos trabalhadores, dando o nosso melhor na nossa condição. Serão todos bem-vindos aqueles que quiserem aprender a fazer o Evangelho no lar. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Muito obrigada. Que Jesus esteja presente no lar de todos nós. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.